Olá, muito boa noite para todo mundo. É com grande satisfação que a comitiva do Terra Viva DBO na TV faz a saudação ao povo reunido aqui nesse salão e convida todo mundo para apreciar a recitação das notícias apuradas no sertão pela nossa turma novidadeira, começando com a apresentação da prosa brideira do dia. A Abrafrigo, que é a Associação Brasileira de Frigoríficos, divulgou esta semana o seu balanço a respeito das exportações de carne bovina em 2021, incluindo o produto in natura e processado, e o resultado mostrou que, apesar da trapeira que foi o fechamento da porteira da China por quase 3 meses, o ano ainda acabou sendo muito bom para quem lida neste mercado. Com base nos dados apurados pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o relatório distribuído na praça está dizendo que, neste período considerado, foram despachadas daqui para o estrangeiro 1.867.594 toneladas, o que representou uma redução de 7%, comparando com o resultado que tinha sido registrado no ano retrasado. A respeito do dinheiro arrecadado pelos frigoríficos brasileiros, o valor somado chegou a 9 bilhões 236 milhões de dólares. E, neste caso, o que aconteceu foi uma alta de 9%, fazendo a mesma comparação, né? E a explicação é o aumento da cotação da nossa mercadoria ao longo do ano. Agora, repare bem o companheiro boiadeiro que, mesmo com aquela suspensão da importação injusta, injustificada e mal explicada, a China continuou sendo o nosso principal freguês no mercado internacional. De acordo com a Abrafrigo, em 2021, o gigante lá do Oriente Distante, junto com a sua província de Hong Kong, comprou da gente 950.057 toneladas, bem menos do que eles tinham importado no ano anterior, quando a conta chegou aí perto de 1.200.000 toneladas. Mas a novidade mais importante mesmo foi o aparecimento dos Estados Unidos em segundo lugar na lista da nossa clientela. Pois fique a amiga pecuarista informada de que os embarques da indústria brasileira para o gigante nortista chegaram a 148.177 toneladas, com um impressionante crescimento de nada menos que 148,9% em relação a 2020. O Chile continuou ocupando a terceira posição na relação, tendo arrematado pouco mais de 110.600 toneladas, o que representou um forte aumento de 22,4% de um ano para o outro. Já o Egito diminuiu substanciosamente suas compras, com uma queda de 42,5%, mas assim mesmo ficou em quarto lugar, com 73.612 toneladas importadas. Depois de vencer a primeira semana do 22 recém-começado, num galope desembestado na subida da ribanceira, o nosso mercado pecuário ainda nem chegou no meio de janeiro e o comprador de gado já está começando a querer fazer demonstração de valentia para tentar derrubar o preço da nossa mercadoria. O caso é que, se a exportação está prometendo um bom aumento no movimento, por outro lado, o consumo de carne aqui no nosso próprio terreiro e o custo de produção estão sendo motivo de grande preocupação para o companheiro boiadeiro brasileiro. Pois então, para adquirir informação de qualidade a respeito do rumo que está sendo tomado pelo carretão, a gente vai ter a satisfação de prosear aqui com a médica veterinária Sofia Honigman, analista da Scott Consultoria, falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Bebedouro, aqui no estado de São Paulo. Boa noite, Sofia. Muito obrigado pela sua boa vontade e gentileza para atender a gente. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso arranjamento eletrônico. Boa noite, Sidney. O prazer é todo nosso. A gente gosta de estar sempre aqui com vocês. Ô, Sofia, depois da reabertura da porteira da China para a carne bovina brasileira, o mercado do boi gordo já achou qual é o seu limite de preço? Olha, Sidney, a gente não pode afirmar limite, né? Infelizmente, a gente ainda não está trabalhando com uma bola de cristal. Mas a gente viu que desde o começo do mês, considerando todas as praças aí que a Scott Consultoria monitora, a gente teve uma alta de 1,8% no preço da arroba. Então a exportação está vindo forte, isso tem movimentado bem o mercado. Mas na contramão, a demanda no mercado interno continua bem fraca, né? Os frigoríficos exportadores têm conseguido pagar mais, mas os frigoríficos do mercado interno têm ficado um pouco mais pressionados. A exportação promete continuar firme, né, pelo que a gente tem visto,
E o mercado futuro até abril tem indicado aí preços entre 335 e 337. Então a gente acredita num cenário de firmeza, mas um limite a gente ainda não pode afirmar que já chegou. Agora, Sofia, com a volta da China, né, pelo que você está falando, então dá para a gente dizer que tem hoje no Brasil dois mercados bem diferentes para o boi gordo? Com certeza, a gente tem um mercado voltado à exportação de animais mais jovens, frigoríficos exportadores que têm uma capacidade de negociação maior do que do mercado interno, e o mercado interno muito frouxo, né? Os frigoríficos voltados aí para o mercado brasileiro têm trabalhado com níveis de ociosidade um pouco grandes, escalas de abate aí alternando alguns dias. A gente não viu uma melhora no cenário, né? A economia bem agravada ainda, isso acaba preocupando bastante e criando esses dois cenários distintos. Ô, Sofia, dá para a gente ter aí, digamos, uma ideia aproximada sobre qual é o tamanho hoje do estoque de gado terminado no padrão chinês que está na mão do fazendeiro brasileiro? Mais uma pergunta difícil, hein, Sidney? É complicado de dizer. O que a gente percebe é que isso tem aumentado bastante esse tipo de animal por conta dos últimos anos as exportações terem aumentado bastante para a China. Então, isso gera um incentivo ao pecuarista de intensificar a produção dele e atrelar aí tecnologia para que os animais atinjam os padrões ideais para exportação. Agora, e os frigoríficos, Sofia? Será que eles têm estoque de carne produzida aí de acordo com as exigências do comprador chinês? Olha, o período que a gente não conseguiu exportar para a China por conta do alto embargo, acho que deu uma certa possibilidade aí dos frigoríficos conseguirem estocar. A gente ficou mais a par, assim, de que as câmaras frias ficaram mais cheias e isso deu uma ajudada aí para poder vender agora no começo do ano, quando eles já estavam esperando essa retomada das compras, né? Agora, nesse começo de ano, as compras seguiram bem firmes, então está todo mundo aí na expectativa de que as exportações sigam bem positivas. Falando agora no mercado em geral, Sofia, o que é que a gente pode esperar no curto e no médio prazos da evolução da oferta de gado para abate no país? O que a gente tem visto, principalmente essa semana, é que a oferta não tem mudado muito ainda. A gente tem visto chuvas, principalmente nas principais regiões do Brasil, né? Chuvas mais regulares, o que ajuda no pasto, mas a gente prevê que provavelmente essa oferta deu uma melhorada em fevereiro. Agora, por que foi que o preço do gado de reposição não subiu na mesma toada que a arroba do boi nesse começo de ano, hein, Sofia? O mercado de reposição segue meio calmo ainda, né? Muita gente de férias, o pessoal está aproveitando. Então, o que a gente tem visto aqui é volume de negociações menores. Poucos vendedores participando ainda das negociações e provavelmente esse cenário comece a dar uma mudada a partir da semana que vem, agora no final de janeiro. Agora, 2022 vai ser mais um ano de retenção de fêmeas para a formação de vacas parideiras, Sofia? A gente já acredita num movimento um pouco diferente, né? Os últimos anos foram anos de retenção e esse ano a gente já acredita que mais fêmeas possam ir para o abate. Então, a gente não acredita numa inversão de tendência em relação à oferta. A oferta provavelmente continua enxuta, mas não será um ano de retenção tão forte quanto foi nos últimos anos. Agora, se o setor exportador está com muita fome de carne, né? Como é que está sendo o comportamento do consumidor brasileiro neste começo de janeiro? Janeiro é um mês mais típico, né, de consumo mais fraco, a economia girando um pouco menos, né, do que acontece em dezembro, e esse ano não está sendo diferente. Esse ano até que está até um pouco pior por conta do cenário econômico, e agora com a variante de Covid-19, isso também acende aí um alerta com relação a isso e como que os preços podem se comportar, os preços da carne, a partir da demanda fraca. Ô, Sofia, agora, o que é que vai acontecer com os fazendeiros e com os frigoríficos que trabalham só no mercado interno? Olha, a gente tem visto que as margens, a Scott Consultoria tem dois equivalentes, né? Scott desossa e Scott carcaça. A gente tem visto que estão baixas
mas até que melhores do que em alguns momentos do ano passado. Então, já é certo otimismo e tudo mais em relação a isso, né? Mas a demanda interna fraca é o que tem ditado essa margem, se isso vai continuar sustentado para os frigoríficos que atendem ao mercado interno ou se a gente vai começar a ter mais prejuízo. Os preços no varejo também seguem firmes, né? O que a gente tem visto em todas as últimas semanas aqui mais recentes. Agora, mudando um pouquinho o rumo da prosa para o assunto do custo de produção, Sofia. Os enleios e devorteios aí do clima podem estragar a esperança de um alívio na despesa do pecuarista brasileiro? As expectativas eram de que a safra de soja e milho, principalmente, os principais grãos, tivessem um aumento esse ano. O clima, pensando aí no Laninha, ajudou numa quebra de safra agora no sul, da safra de verão. Bem difícil de prever, mas o clima também tem atrapalhado com relação às chuvas, até em relação aos embarques. O clima realmente é um fator a ser acompanhado, mas cabe ao pecuarista trabalhar aí com trava de preços, né? O mercado futuro tem indicado preços mais fortes para o próximo semestre, então cabe atenção, né? Fazer a ponderação aí de custo de produção e faturamento para fechar a conta. Agora, falando assim no geral, né, Sofia, como é que está a demanda e oferta de grãos no mercado internacional? Olha, mercado internacional, o que a gente percebeu agora com os dados dos 5 primeiros dias úteis, agora de janeiro da exportação, principalmente soja, a gente teve um aumento muito grande de volume embarcado e também com relação ao preço, né? A China aí tem sido a principal compradora, o ano passado também, então o cenário é muito positivo e tem surpreendendo bastante nesse primeiro mês do ano. Como é que foi a safra dos Estados Unidos? Eles vão ajudar aí a suprir a precisão do mercado internacional, Sofia? Com certeza, isso, os Estados Unidos, um dos principais fornecedores de grãos do mundo, né? E com certeza eles estão aí para competir com o Brasil também. Muito bom. Ô, Sofia, lógico que a gente vai continuar acompanhando aí a evolução da situação, né? E a gente chama aí em breve para continuar conversando para adquirir informação de qualidade a respeito aí do andamento do carretão, né? Então, muito obrigado, grande abraço para você, viu, Sofia? Dá um abração em toda a turma da Scott aí e até a próxima. Obrigada, Sidney. A gente está sempre à disposição também. É um prazer conversar com você, bater um papo. E a gente está sempre por aqui. Obrigada. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Com o céu indicando chuva e a boiada já demonstrando que está ficando cansada, a gente vai aproveitar a sombra daquele óleo de cabreúva para fazer uma parada ligeira, retomando em seguida a nossa lida marchadeira. Estamos de volta e enquanto o gado vai deixando o remanso e voltando para a estrada, devagar e manso, a gente recomeça a função fazendo a recitação da situação no mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, houve melhora na relação de troca em Mato Grosso no comparativo anual. No acumulado dos últimos 12 meses, a evolução de preços dos animais para reposição em ritmo menor do que o mercado do boi gordo melhorou o poder de compra dos recriadores, em média em 1,9%. Considerando a média das cotações de todas as categorias de machos anelorados pesquisadas, a alta foi de 10,6% nos últimos 12 meses. Já para o boi gordo, a valorização foi de 12,4% no mesmo período. A melhor troca neste intervalo ficou para o boi magro, com melhora de 8,2% no poder de compra do recriador e invernista. Atualmente é possível comprar 1,43 boi magro com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Em janeiro de 2021, essa relação estava em 1,32. Tendo sido esta jornada planejada para ser cumprida em 3 pernadas e estando já vencidas as 2 primeiras, a gente faz aqui uma parada ligeira, deixando para a parte derradeira da função a discussão do caso que está sendo passado com o boi gordo, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. Com o consumidor brasileiro alongado do mercado e tendo mercadoria na câmara fria para abastecer o freguês estrangeiro,
o comprador de gado já está de novo correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Engordando gado por precisão e não por boniteza e conhecendo a natureza dificultosa da sua negociação, está na hora de saber o que é que está acontecendo com o boi gordo na praça e o valor que está sendo falado como sua cotação no mercado. E o caso que tem para ser contado é que, conforme até já foi falado no começo desta função, o comprador de gado, que é tinhoso de nascença e teimoso de formação, foi obrigado a aumentar o valor da arroba na semana abrideira do ano, mas não está conformado com isso, já está de novo correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão. O pior para o companheiro boiadeiro é que o vento já está com jeito de que vai mesmo mudar de lado do mercado, e o resultado foi que, aqui e ali, o sujeito já está conseguindo ter algum sucesso na sua má intenção de derrubar a cotação. A primeira parte da explicação para esta mudança na situação é que, nestas semanas derradeiras, depois que o boi gordo tinha subido mais do que rojão de vara em festa de São João, o dono do frigorífico aproveitou para arrematar o que tinha de mercadoria na praça e para refazer o estoque na câmara fria. O resultado é que agora o povo da indústria tem carne em quantidade perfeitamente suficiente para fazer o atendimento da sua freguesia, e especialmente o importador chinês, que já está outra vez comprando tudo que aparece na sua frente, né? Mas é a nossa obrigação de ofício fazer a recordação de que, mesmo com o setor exportador nadando de braçada, nada menos que 75% de toda a nossa produção de carne fica aqui no nosso próprio terreiro. Pois é justamente aí que o negócio está muito complicado, porque já faz tempo que o consumidor brasileiro está alongado do balcão do açougue por motivo de grave falta de dinheiro. E para completar essa conjuminação desfavorável ao boi, o frango e o porco não param de cair e estão ganhando a concorrência pela preferência da população. De qualquer maneira, a companheira fazendeira ainda pode ficar relativamente sossegada com o rumo que está sendo tomado pelo carretão no mercado, isso porque a oferta de boiada terminada continua muito apertada e, logicamente, que não vai ter jeito de aparecer gado pronto no eito assim de repente, né? No balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que a arroba subiu em 8 dessas praças, mas caiu nas outras 7. A lista das derriçadas foi encabeçada justamente por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o boi foi derrubado para R$ 332,00 e a vaca para R$ 303,50, a prazo e livre do Fundo Rural. No noroeste do Paraná, o tombo foi só do macho, que escorregou para R$ 317,00. No sudeste da Rondônia, o boi voltou para R$ 305,50. A mesma coisa aconteceu no norte do Tocantins, com o macho descendo também para R$ 305,50. Em Redenção do Pará, o boi foi cortado para R$ 292,50. Mas em Paragominas aumentou tudo, sendo que o preço novo do macho é R$ 293,50 e o da fêmea R$ 286,50. No sudoeste de Mato Grosso, o boi melhorou para R$ 310,50 e a vaca para R$ 300,50. No norte matogrossense, o macho encareceu para R$ 305,50 e a fêmea para R$ 292,50. Já em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi piorou para R$ 313,00 e a vaca para R$ 297,50. No sul da Bahia, o macho subiu para R$ 315,00. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi avançou para R$ 330,00. No sul do estado, a vaca foi promovida para R$ 304,50. No Triângulo Mineiro, o macho pulou para R$ 330,00 e a fêmea para R$ 308,50. E no Rio de Janeiro, o boi só sai se for por R$ 310,50. Na roda do angiqueiro mais copado e altaneiro, eu parei o carro de boi em horas morredeiras do dia e arriei tralhas e cangalhas para armar a rancharia e fazer pouso. Mas gostei dessa ribeira e fui ficando. Me acertei com o dono ainda lá naquele tempo de antanho e comprei uma data de bom tamanho para fazer uma roça e um ranchinho.
Comecei na lida sozinho e quando eu vi, estava rodeado de vizinhos. E dali para frente, a gente criou uma juntidade que até hoje sustenta a nossa vida e a nossa amizade. Estas historinhas rimadas que foram tiradas do que a gente viu, viveu e aprendeu cortando chão no sertão brasileiro, estão publicadas no meu novo livro, O Versinhos de Caipira Interos 4, que desde meado do ano passado está correndo chão no sertão brasileiro, levado pela mão dos companheiros boiadeiros ou não. O amigo ou a amiga que ficaram interessados em comprar este volume, ou logo os 4 da coleção inteira, fiquem informados de que não tem nas livrarias, mas estejam à vontade para ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymastro@uol.com.br, ou ainda achar o meu nome lá no Facebook. E considerando que o que tinha para ser contado já foi dito e devidamente comentado, sem ser diminuído nem aumentado, a comitiva faz aqui a sua retirada, mas já deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.